10. Curiosidades sobre a Universidade de Oxford. A Universidade de Oxford é uma das maiores universidades do mundo, liderando o ranking mundial em 2017, 2018, 2019 e 2020. É também uma das mais populares. A universidade recebe 5 inscrições para cada local. Apesar de sua fama, no entanto, muitos de nós não sabemos realmente como funciona a universidade. Sua história, tradições e conquistas ainda são um mistério. Nesse vídeo você irá ver as 10 curiosidades sobre a Universidade de Oxford. Mas antes, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. 10. Polícia própria. Até recentemente, o crime em Oxford era controlado pela própria força policial da universidade. Esses oficiais, carinhosamente conhecidos como Bulldogs, foram denominados em 1829. Isso os tornou uma das forças policiais mais antigas do Reino Unido. Eles não policiaram apenas a universidade, também cuidaram dos alunos como pais. Antes da década de 1940, eles realmente tinham poder legal sobre os alunos semelhante a um pai ou responsável. Em 2003, essa peculiaridade única de Oxford foi arruinada depois que um membro do público reclamou. A universidade decidiu que custaria muito treiná-los para os padrões modernos e eles perderam os status de policiais. Eles não desapareceram, no entanto. Eles agora são conhecidos como oficiais do procurador e ainda administram a disciplina dos alunos, mas não podem mais prender pessoas. 9. Sem fogo. Oxford tem mais de 100 bibliotecas, mas a mais famosa é a Biblioteca Bodleian. Fundada em 1602, é uma das bibliotecas mais antigas da Europa. Como tal, ele vem com suas próprias tradições estranhas. O mais importante é a declaração da Biblioteca Bodleian, com a qual todas as pessoas devem concordar antes de entrar. Tradicionalmente, tinha que ser falado em voz alta, mas hoje os alunos podem optar por assinar uma carta. Pessoas que não são membros da universidade ainda precisam fazer a declaração em voz alta, e Oxford a traduziu para mais de 100 idiomas para permitir que os visitantes falem em sua língua nativa. Todos os visitantes devem prometer não danificar ou levar nenhum dos livros, não fumar, não quebrar as regras da biblioteca e não trazer para a biblioteca ou acender nela qualquer fogo ou chama. Podemos facilmente evitar isso hoje por causa da iluminação elétrica, mas isso deve ter causado muita dor aos estudiosos no passado, quando a única fonte de luz disponível era uma lanterna ou vela. 8. Futebol foi inventado em Oxford. O futebol de associação é o esporte mais popular do planeta, praticado por mais de 200 milhões de jogadores. Ele foi batizado na década de 1860 em um esforço para distingui-lo dos muitos tipos de futebol jogados na época. Ainda é conhecido como futebol na maior parte do mundo de língua inglesa, mas o termo soccer é popular na América, portanto não é confundido com futebol americano. Por causa disso, a maioria das pessoas presume que a palavra futebol é um americanismo. Isso não é verdade. Na época vitoriana, os alunos de Oxford começaram a aplicar "er" no final das palavras para criar termos de gíria, como breaker para o café da manhã e bominer para a fogueira. Para eles, o associatione football era de rodapé o futebol. Esses termos de gíria se espalharam por todo o país e, eventualmente, pelo mundo à medida que o esporte crescia em popularidade. Os jogadores na América começaram a usar a gíria de Oxford, embora não tenhamos certeza do porquê. Hoje, os britânicos odeiam a palavra soccer porque pensam que é uma coisa yankee, mas a palavra na verdade vem de Oxford. 7. Primeira imprensa. Existem muitas editoras universitárias, mas nenhuma é tão grande ou tão famosa quanto a Oxford University Press. A imprensa, dirigida por 15 acadêmicos escolhidos pelo vice-reitor, emprega milhares de pessoas e vende livros em todo o mundo. Possui escritórios em mais de 50 países. Seu primeiro escritório fora do Reino Unido foi construído em Nova York no final do século XIX. Mas apesar da crença comum, não é o mais antigo. Esse título vai para a Cambridge University Press, embora as pessoas ainda discutam sobre isso. Oxford imprimiu seu primeiro livro em 1478, apenas alguns anos depois que a imprensa chegou à Inglaterra. Isso venceu Cambridge em décadas. No entanto, Oxford não se comprometeu totalmente com a publicação e impressão de vez em quando. Recebeu consentimento real em 1586, muito depois de Cambridge, que obteve em 1534. 6. Universidade mais antiga do mundo. Outro equívoco, Oxford é famosa por ser a universidade mais antiga do mundo.
É uma das coisas que atrai estudantes em potencial de todos os lugares do mundo, a chance de estudar no lugar onde tudo começou. A qualificação mais legítima e autêntica que você pode obter, o reconhecimento do instituto de ensino mais antigo do mundo. Exceto que não é verdade. Oxford é a segunda universidade mais antiga do mundo, então não está longe. A atual universidade mais antiga não é muito conhecida, e a Universidade de Bolonha, na Itália. Foi também o primeiro lugar a usar a palavra universitas para se referir a seus alunos e professores. 5. Primeiro museu público do mundo. Foi o trabalho de um grande pensador iluminista, Elias Ashmole, que doou sua grande coleção de artefatos, livros e outros objetos importantes, incluindo o primeiro osso de dinossauro identificado no mundo, para o museu poucos anos antes. Foram necessários 26 baús grandes para transferir tudo de Londres para Oxford. Tornou-se o primeiro museu público do mundo. Ele elaborou os 18 estatutos que decidiam como o museu deveria ser administrado, incluindo promessas de realizar uma auditoria anual, catalogar todos os objetos e ter um conselho de governadores para administrar as coisas. Esses estatutos estabeleceram a base de como os museus modernos são administrados em todo o mundo. Para o próprio Ashmole, entretanto, parece que sua experiência foi um pouco decepcionante. Apenas 3 anos depois, ele renunciou ao seu cargo no museu porque não estava feliz com seu salário. 4. Punido com álcool. Oxford é uma das poucas universidades onde jantares formais ainda acontecem. Antigamente, havia regras muito rígidas sobre o que você deveria ou não fazer na mesa de jantar. Falar sobre religião ou política era uma, enquanto pronunciar a graça latina errada era outra. Se você violasse as regras, era condenado, o que na época era uma multa e simples. Você tinha que entregar algum dinheiro. Mas em algum lugar ao longo da linha, ele se transformou de uma multa em uma punição totalmente mais incomum. Você tinha que engolir sua bebida. Hoje em dia, todas as faculdades de Oxford têm regras de armação ligeiramente diferentes, e algumas nem mesmo fazem. Hoje, a arandela não é realmente usada como punição, é mais uma versão chique de você já fez. 3. Na hora do jantar. Oxford é um lugar de tradição e, tradicionalmente, os alunos comiam em uma mesa fisicamente mais baixa do que os professores e outros acadêmicos. Hoje em dia, esses eventos não têm o peso e importância de antes. Havia regras rígidas sobre como se comportar nesses jantares, ao passo que agora, mesmo em jantares formais, não importa muito o que os acadêmicos usam por baixo de suas vestes oficiais. Faculdades diferentes têm suas próprias tradições. Algumas oferecem um jantar formal todas as noites, algumas uma vez por semana e algumas vezes a cada semestre. Alguns oferecem uma mistura de jantares formais e informais, onde vestes e ternos são esperados apenas de vez em quando. Mas o que os une é o fato de os alunos jantarem nas mesas principais do refeitório da faculdade, enquanto acadêmicos e professores comem na mesa principal, onde têm acesso a um cardápio totalmente diferente e mais sofisticado. A principal exceção é o Linacre College, que faz questão de ser administrado por seus alunos e não tem mesa alta. 2. A hora de Oxford. No passado, cada cidade na Grã-Bretanha tinha seu próprio horário local. Como a viagem e a comunicação podiam levar dias, não importava se o tempo em um lugar fosse 5 ou 10 minutos mais rápido do que em outro. Mas com a comunicação elétrica e as ferrovias de alta velocidade, a cronometragem precisa se tornou muito mais importante. As pessoas começaram a usar a hora de Londres já na década de 1840, mas em 1880 o governo decidiu que todo o país mudaria para a hora de Londres. Claro, Oxford, sendo um lugar profundamente tradicional, não seguiu essa regra ao pé da letra. A antiquada hora de Oxford está 5 minutos atrasada em relação à hora de Londres. O sino na Igreja de Cristo tocou todas as noites às 21h, 101 vezes, para lembrar os alunos de irem para a cama antes que os portões se fechassem. A tradição foi mantida e, ainda hoje, o sino da Igreja de Cristo toca às 21h05, 21h, horário de Oxford, como toque final do dia. Além disso, é comum que palestras e outros eventos em Oxford comecem oficialmente 5 minutos depois da hora, mas se isso é tradição ou pura praticidade não está claro, provavelmente é um pouco dos dois. 1. Oxford Funcionários. Oxford é composta por mais de 30 faculdades, e cada uma cuida de seus próprios alunos, disciplinas e dinheiro. A maioria também administra seus próprios alojamentos, que devem ser limpos, consertados e abastecidos com alimentos.
Há muito trabalho a ser feito, e isso sem levar em consideração os outros órgãos administrados pela universidade, como seu enorme sistema de bibliotecas, editora e museus. Oxford diz que fornece 30 mil empregos na faculdade, tornando-se o maior empregador do condado e adicionando 2,3 bilhões de libras por ano à economia. Com a universidade ensinando cerca de 24 mil pessoas, isso significa que há mais funcionários em Oxford do que alunos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva-se no canal.